Olá, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre a vinda do nosso amado Mestre Jesus e também vamos falar um pouco sobre a esfera das artes, ciências e conhecimentos aqui do nosso planeta. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje com muita alegria. Eu sempre gosto de desejar a todos vocês, meus queridos ouvintes, muita saúde, muita paz, muita harmonia e também muita esperança nesse mundo de regeneração que está chegando. E também continuar, gente, pedindo a todos vocês. Continuem suas orações. Vamos todos orar pela paz no mundo, pela operação aí de rescaldo dessas almas teimosinhas que ainda estão por aí, que são os filhos de Tomé. Vamos pedir também pela suavização da operação de despertamento físico, porque ainda estamos em tempo de pedir por isso, né? E também, gente, vamos orar por São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que foram as 3 cidades brasileiras sedes da estações da discórdia, tá? E então, gente, porque dá muito certo, viu? A oração, gente, dá muito, muito certo. Pois bem, quem deu essas informações que eu vou passar para vocês agora foi um espírito de altíssima elevação e luminosidade lá da esfera das artes, das ciências e conhecimentos e artes aqui do planeta. E que, para nossa grande alegria, declinou o seu nome, Artemíasis. E ele, quando chegou assim, eu senti uma energia muito vibrante, uma energia muito alegre, muito positiva, uma energia assim construtiva, motivacional, sabe? Que eu senti a presença dele e meu Deus, eu já fiquei toda motivada, já fiquei com vontade de fazer um monte de coisas assim, sabe? Muito, muito legal. E ele já chegou contando, falou: nós estamos em festa. O astral todinho está se engalanando para a visita e a vinda do nosso mestre amado Jesus. E aí eu já sabe que a gente sabe que ele vem, né? Na verdade, ele está sempre conosco, tá? Mas nós não o vemos, porque ele atua numa esfera dimensional elevadíssima, que a gente não tem menor condição de enxergar. Então, essa vinda dele, gente, é o que? Ele vai se materializar para todos nós. Ele vai vir para a nossa dimensão. Isso, gente, é uma coisa maravilhosa, maravilhosa mesmo. Então eu perguntei para essa entidade, que eu sou perguntadeira mesmo, né? Perguntei, mas o Cristo vai vir antes ou depois da grande descida dos nossos irmãos estelares elevados? Quando é que o nosso Cristo vai vir? Ele vai vir antes dessas operações do ápice ou depois, né? Eu estava com dúvida mesmo, acho que vocês também devem ter. E ele respondeu, ele falou, não, olha, Cristo vai vir após o ápice da transição planetária, ou seja, depois do apagão e depois da operação de despertamento físico, mas ele virá antes da grande descida.
Porque ele vai preparar os corações de todos os habitantes aqui do planeta, mesmo os corações daqueles que não o conhecem por professarem outras religiões. Olha que interessante. E ele continuou explicando, ele falou assim: tudo será equalizado. Eu achei interessante essa expressão, equalizar, né? E o fenômeno telepático, por ele conduzido pelo Cristo, será tão impactante que as conversões serão imediatas. Olha só o que vai acontecer, gente. Porque você sabe que quando ele vier, ele vai se materializar utilizando o dom da ubiquidade dele em milhares de lugares no planeta ao mesmo tempo. E, simultaneamente, ele vai conduzir um evento telepático de tal magnitude que todos os seres encarnados vão receber essa comunicação dentro das suas mentes, em suas línguas natais. E esse fenômeno telepático, como disse o nosso querido Artemises, vai ser tão impactante que as conversões serão imediatas. A pessoa vai falar: meu Deus, olha aí, e vai se converter a Cristo. Vai ser uma coisa, gente, fabulosa, fabulosa. Vai ser um fenômeno, aí ele continuou falando, será um fenômeno maravilhoso e de tal porte que somente um ser da magnitude de um Cristo é que pode conduzi-lo. Mas teremos uma exceção. Olha só, tem gente que não vai conseguir ouvir o Cristo. Olha só. E ele explicou, ele falou: os únicos que não vão conseguir ouvir o Cristo serão os encarnados trevosos. Sabe, os encarnados trevosos que vão restar, mas que estão todos marcados? Pois muito bem, esses encarnados trevosos, devido à sua baixíssima condição vibratória, não vão conseguir ouvir o Cristo. E, de qualquer forma, eles vão estar muito ocupados com as consequências físicas do processo de plasmagem das deformidades dos seus perispíritos. E o Artemises continuou explicando, ele falou assim: esses encarnados trevosos que restarão, egoístas e covardes que são, estarão em peregrinação aos melhores médicos do planeta, pagando a eles verdadeiras fortunas oriundas das riquezas que eles acumularam de forma incorreta e não ética. Só que de nada adiantará, já que os trevosos que lhes davam suporte já aqui não estarão mais. Até porque eu já expliquei para vocês esse sistema que os trevosos têm de eles vampirizam energias saudáveis e fazem tipo de uma transfusão energética nesses encarnados trevosos. Então o que acontece? O cara tá morrendo, os médicos desenganam, falam: olha, o cara não vai passar. E aí, gente, acontece um milagre, o cara melhora, sai do hospital e volta mais ruim ainda, tá? Isso é porque é devido a esse fenômeno. Só que como todos os trevosos já vão ter sido levados por Miguel Arcanjo, essa sistemática não vai existir mais. Então não vai adiantar para eles, vão gastar o dinheiro todo e não vão conseguir obter a cura que eles tanto desejam. E aí o que vai acontecer? Esses seres vão se sentir solitários e deslocados nesse novo mundo de regeneração. E muitos, infelizmente, desejarão ardentemente, por fim,
a esta última existência corpórea aqui no planeta. Então, olhe só o que o Artemis pede para nós. Ele fala assim: orai por eles, para que tenham coragem e dignidade nesta última jornada terrestre. Porque é isso, gente, os encarnados trevosos que restarem, é a última encarnação deles aqui no planeta. É a última. Então, e eles vão passar essa última encarnação plasmando essas deformidades. Porque pela misericórdia do Cristo, eles vão ter ainda essa oportunidade para poderem seguir para o exílio em condições vibratórias melhores. Mas será que eles vão aproveitar essa chance? Ou será que eles vão querer fugir, né, pelas portas aí do autoextermínio? Ninguém sabe, né? De qualquer forma, vamos orar por eles para que eles possam encerrar essa última existência terrestre com coragem, com dignidade e que possam partir aqui da Terra em condições vibratórias melhores para os orbes de exílio, para onde eles irão. Porque aqui, gente, aqui eles não vão ficar mais, eles não têm mais permissão nem condição para aqui permanecerem, tá bom? E o Artemis continuou explicando, ele falou assim: quando o último deles desencarnar e for exilado, for embora, o planeta Terra estará oficialmente com os 2 pés no mundo de regeneração, gente. Aí sim, nós, poderemos nos considerar já um mundo de regeneração no seu início. É claro, né, gente, que eu já falei, a coisa não é assim, mas vai melhorando, entendeu? E aí ele contou para nós que o umbral será 100% extinto, isso vocês também já sabem, e a esfera das artes, ciências e conhecimentos vai baixar até tocar a crosta terrestre. Olha que coisa maravilhosa. Então sai um umbral que inclusive, gente, já vocês sabem disso, que os umbrais mais densos já estão sofrendo desmoronamentos, tá? Ele já tá acabando e a coisa tá vindo do mais denso para o menos denso. Mas até o final desse processo, todo o segmento umbralino do planeta ele vai desaparecer. E no lugar dele, o que vai acontecer? Virá a esfera das artes, ciências e conhecimentos. Gente, vai ser sensacional. E o Artemis explicou, ele falou: vocês vão ver a enorme diferença energética que vocês vão sentir. E a inspiração para as artes vai sensibilizar a todos. O mesmo acontecerá para a ciência, e o desejo do conhecimento puro alcançará a todos. Vai ser muito lindo esse processo e todas as qualidades e habilidades que vocês possuem e que hoje estão adormecidas vão fluir com força, mas não a força violenta e desequilibrada como nós já vimos em muitos artistas, mas sim uma força suavemente poderosa, equilibrada e que trará muita paz e alegria a todos. Afinal de contas, estaremos ingressando no mundo de regeneração. E olha só o que ele falou assim: tudo isso, minha filha, você verá encarnada, já que você sabe disso, que nós já te contamos antes, eu também já contei isso para vocês, né? E ele falou assim: você vai poder trabalhar sossegada, sem a opressão que hoje você sente. Porque, gente, olha,
a gente trabalha com muito amor, mas não tem sido muito fácil, não é fácil. As energias estão muito, muito pesadas. Então, quem tem sensibilidade, quem tem mediunidade, sente isso, sente esse peso, né? Então, o que ele falou foi isso, que isso tudo vai ser aliviado. Ai, que delícia, não vejo a hora, gente. Eu não sei vocês, mas eu não vejo a hora disso acontecer, sabe? E aí ele falou assim, olha, a paz e a alegria será constante para todos vocês. E vocês não vão precisar mais ficar incessantemente orando e se esforçando para manter o padrão de vibração elevado, né? Então a gente tem que ter muita alegria, porque muito, muito pouco falta para que esse processo aconteça. E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, gente, por favor, nos dê a alegria do seu like, clique no sininho, compartilhe o vídeo com os amigos. Se você não for inscrito, por favor, nos dê a alegria da sua inscrição e torne-se um agente da luz, porque você vai estar ajudando a disseminar essa mensagem maravilhosa aí de esperança, da boa nova do mundo de regeneração. Bom, e aí, né, eu perguntei com quem eu estava tendo a honra de conversar, porque, gente, assim, é quase que um bate-papo, assim, a mediunidade de psicografia minha, ela foi meio que dando uma evoluída. Então, é tudo telepático, mas eu consigo conversar com as entidades, eu pergunto, elas respondem. É um processo muito, muito legal. Quando elas estão respondendo, eu consigo pensar naquilo que elas estão me passando. É como se o meu cérebro ficasse dividido em dois, sabe? Assim, uma parte eu penso e a outra parte eu recebo a mensagem. É muito interessante o processo. E então, né, eu perguntei com quem estava tendo a honra de conversar, e aí ele respondeu, declinou o nome dele, falou: você está falando com Artemises, das artes gregas diversas. Nós buscamos estimular a todos para que se exercitem nas artes, buscando a excelência, a paz, a harmonia e a beleza. Olha que coisa legal. Ele falou assim: olha, a boa e alegre estética é o nosso objetivo. É a arte que eleva o espírito pela sua beleza e suavidade, né? Elevando as vibrações cósmicas. Então, gente, não é aquela arte horrorosa que mostra a vida, né? A vida como ela é, desgraceira, coisa horrorosa. Não, é uma arte que eleva o espírito, que nos faz sentir bem, que nos traz a alegria, tá? Estilo a diferença, viu, gente? Essa arte horrorosa que a gente vê, do pior, da coisa escancarada, horrorosa, isso, gente, não vai existir mais. Graças a Deus, graças a Deus. E ele continuou contando, né? Ele falou: eu atuo no círculo das artes e será um enorme prazer para nós ver este círculo baixar e tocar a crosta terrestre. E olha o que ele falou, gente, que prestem atenção nisso que ele falou agora. Ele falou assim: até os bichinhos serão influenciados e os que não cantam passarão a exibir lindas melodias. E aí na minha tela mental, na hora entrou a imagem de um pardalzinho, né? Porque o pardalzinho, tadinho, ele não consegue cantar, ele só pia, né? Pia, 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 não canta, né? Então eu entendi que o pardalzinho, e assim como outros passarinhos que talvez só piem, vão passar a cantar lindas melodias. Olha que coisa mais linda, vai ser muito legal. Então até a natureza vai refletir a influência da esfera das artes, ciências e conhecimentos.
Então eu quero crer que vão surgir espécies, ou as espécies vão evoluir para serem mais coloridas, mais bonitas, né? Os espécimes vão ficar belos, vão tender a se tornar belos. Enfim, eu acho que vai acontecer um movimento nesse sentido, né? E daí ele foi se despedindo e com assim com aquela energia maravilhosa, eu já estava assim bem flutuando, assim, sabe? Tava assim. Mas assim, eu estava flutuando mais alegre, mais assim com energia vibrante, muito interessante. E aí ele foi despedindo e falou: "Olha, nós vamos indo com muita alegria em saber que falta muito pouco tempo, mesmo para o vosso tempo de encarnados, para que isto tudo aconteça." E foi embora, gente. E eu fiquei ali com aquela energia maravilhosa ali, fiquei curtindo aquela energia, porque a gente Aí gosto de contar para vocês como que eu me sinto, porque não é só receber, é todo o entorno energético que a gente sente, que é algo, gente, maravilhoso. E aí, gente, aconteceu um negócio muito interessante, porque assim que o Artemisia se despediu, eu pensei, falei, meu Deus, eu não perguntei para ele como é que vão ficar as outras artes, como é que vai ficar a arquitetura, as demais artes. Puxa, eu deixei ele embora e não perguntei isso. E aí, gente, eu acho que ele ouviu que eu fiquei assim, meio atribulada com isso, e eu recebi a complementação desse meu questionamento, mas assim, ele veio de uma forma muito mais rápida do que eu normalmente recebo. Veio quase como que um download, muito rápido. E ele falou assim: o planeta todo será embelezado com a arquitetura, plantas e flores. A poesia vai voltar com força. Grandes balés vocês terão, orquestras e coros maravilhosos haverá. Muitos livros, a boa imprensa escrita retornará. Teremos lindas melodias. Paz e fiques bem. Mas ele falou assim, veio rápido, veio assim: o planeta todo será embelezado com arquitetura, plantas e flores. E eu, gente, ali, eu tentando escrever, gravei na mente para poder continuar escrevendo, que veio numa velocidade assim, muito rápida, mas veio. Eu fiquei super feliz, super feliz. E aí realmente ele foi embora. Foi embora, eu fiquei toda faceira, fiquei lá escrevendo todas as informações que tinham vindo para não perder nada, poder contar tudo para vocês. E na sequência, porque eu sempre trabalho com recebendo mais de uma mensagem por sessão psicográfica que a gente faz, veio o nosso queridíssimo capitão, né? E ele deu mais informações complementares sobre a visita dessa nobre, maravilhosa entidade. Então ele chegou alegre, como sempre, que o capitão ele é uma entidade assim que tem uma alegria muito grande assim. E ele chegou e falou: oi, tudo bem? Aqui é o capitão. E então, você gostou da visita? Pois olhe, você pense e fique sabendo que essa entidade é a responsável por toda a esfera das artes, ciências e conhecimentos do planeta. E eu quase caí da cadeira, porque às vezes eles vêm numa simplicidade tão grande, eles nunca falam o posto que eles ocupam, o que, que eles fazem. Então você está conversando ali com a entidade, está achando que é uma entidade elevada, mas que é uma entidade que é do grupo ali, que compõe, né, aquela esfera. E na verdade, gente, às vezes você está conversando com uma entidade de altíssima responsabilidade, de altíssima elevação,
que coordena todo aquele trabalho. Foi bem o caso, nossa, eu quase caí da cadeira quando eu soube. E o capitão me contou, ainda falou assim: olha, minha filha, intensa luz azul se fez presente aqui. E todos nós da equipe do Segundo Império que me assiste, né, ficamos deslumbrados com os sons, a música maravilhosa e uma intensa chuva de pétalas sobre todos nós que se desfaziam por encanto quando as tocávamos, né? E ai, que nessas horas assim eu até gostaria de ser médium vidente, né? Mas não sou não, não vi. Eu senti as energias maravilhosas, mas eu não vi. Isso o capitão me contou. E aí ele falou: você também foi atingida por essa preciosa chuva. Por isso você está se sentindo leve, flutuando, mas e muito alegre ao mesmo tempo. E era exatamente como eu estava me sentindo, né? E ele falou: olha, esse período final aí que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar, tenderá a ser mais árduo um pouco. E todos vocês, todos nós aqui da espiritualidade, bem como todos vocês que estão aí encarnados, precisaremos lançar mão da nossa resiliência e persistência no bem, tá? Porque estamos vivendo tempos difíceis, tempos de luta, aonde nós temos que nos posicionar, gente. Nós temos que nos posicionar, mas não de uma forma violenta, não brigando, não é isso. É pelo exemplo, é dessa forma, é praticando o bem, nos exercitando no bem, orando, procurando fazer o melhor que nós conseguirmos, procurando ser os melhores seres, as melhores pessoas que nós pudermos ser. Que é isso que o Cristo espera de nós. Ele não espera que ninguém seja perfeito, ele sabe que nós estamos longe ainda disso. Mas o que ele quer? Que a gente se esforce, que a gente faça o melhor da gente, né? E ele já vai ficar muito feliz com isso, muito contente, tá? Então, ele falou assim, falou, olha, apesar de toda essa dificuldade que nós estamos agora atravessando, com essa psicosfera tão densa, todas essas ameaças de guerras, de ameaças às nossas liberdades individuais de pensamento, toda essa atuação dessas polícias ideológicas que existem, já contei isso para vocês, aonde você dá a sua opinião e você imediatamente é atacado, você não pode falar nada, nada que o pessoal já desvia, já leva, já diz que ali por trás tem uma ideia, enfim, separatista. É uma coisa de louco, você fica pensando, fala, meu Deus do céu, não posso falar mais nada, porque sempre tem uma polícia ideológica ali de plantão para poder ressaltar alguma coisa negativa que você nem passou pela sua cabeça e nem passou pela cabeça de quem está assistindo, só passa na cabeça dessa turma mesmo, porque eles estão com um padrão vibratório que infelizmente se sintoniza aí com uma vibração não muito boa, né? Mas o que o capitão falou para a gente? Falou assim, pensem que vocês não estão sozinhos, de forma alguma. Nós temos, gente, espíritos de altíssima elevação que velam por nós. E sobre todos eles, gente, nós temos o nosso Cristo amado, tá? Temos também nossa mãezinha Maria Santíssima, um espírito doce, maravilhoso, gente, que sempre está nos congregando à paz, ao entendimento, ao carinho. Então, nós não estamos sozinhos, gente. Não acreditem no que várias correntes estão falando por aí, que nós estamos abandonados. Gente, isso não é verdade. Nós todos somos muito bem
acompanhados e assistidos pela alta espiritualidade planetária e também temos os nossos irmãos estelares elevados que também nos amam como irmãos mais velhos amam seus irmãozinhos menores, né? E que está todo mundo aí para nos ajudar, né? E o importante é que todos nós, vamos juntos adentrar esse maravilhoso mundo de regeneração e que não falta muito não, gente. Tá bem perto tudo. Já contei para vocês. Tá bom? E aí o nosso capitão também foi embora e eu também vou aproveitar, vou me despedir de todos vocês. E eu sou a Luísa Castanhedo. Eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá!